Se eu for um líder humano, eu corro o perigo de perder o resultado, de perder a mão? Essa foi uma pergunta que eu ouvi em sala de aula que ela me traz, né, um paradoxo que tem presente dela como um equívoco, como se ser um líder humano fosse negar a expressão de valor, de potência e de construção saudável daquilo que a natureza humana nos propõe. Tem um paralelo que eu queria trazer como própria definição, né? O que que significa ser humano? E acho que aqui tem muito equívoco do ponto de vista da construção social dos líderes. E talvez por isso os líderes fiquem nessa dicotomia. Eu não posso ser humano, como se ser humano fosse sinal de fraqueza. Então, o que que significa humanidade? A palavra humano vem de humus, terra, fertilidade, expressão de potência, porque a terra fértil, se a gente olhar para os vulcões, calor, lava, são exatamente os solos mais férteis da face da terra, onde tudo cresce, tudo brota, portanto, gera resultado, gera valor. Então, percebam o paradoxo existente. Ser humano não significa abrir mão da potência, pelo contrário, significa criar condições para que ela possa acontecer. E aí eu me lembro de uma historinha, de uma fábula mito que tem no livro Saber Cuidar, a Ética do Humano, de Leonardo Boff, que ela traz como mitologia, não como, né, princípio religioso, mas como fábula. A partir desse olhar, ele diz que Cuidado, era um personagem, estava brincando com a terra. E ao brincar com a terra, ele começa a dar forma à terra e surge a criatura. Só que a criatura era inerte, ela não tinha vida. E aí Júpiter vem e dá um sopro de vida à criatura. E aí começa a discussão. A Terra e Júpiter, a ver quem tem o direito sobre a criatura, quem vai nominar a criatura. E começam os dois discutindo, e aí eles resolvem convidar Saturno para poder acordar qual a melhor decisão. E Saturno, que é o deus da sabedoria, ele arbitra essa decisão e diz: Tu, Júpiter, destes o espírito da criatura. Portanto, nada mais justo que tenha o espírito de volta quando a criatura se for. Tu és pó e ao pó voltará. Tu, terra, destes o corpo à criatura. Portanto, nada mais justo que tenhas o corpo de volta quando a criatura se for. E tu, cuidado, foi quem moldastes a criatura com tuas próprias mãos. Portanto, serás o responsável por ela enquanto ela aqui estiver, enquanto ela aqui viver. E qual é a sabedoria dessa fábula mito, né? Quem foi o responsável por cuidar da criatura? O cuidado. O cuidado é a premissa como construção dessa sabedoria é que sem o cuidado não existe vida. Então, o humus, a terra, pressupõe o ato de cuidar. E todo bom lavrador, quem já trabalhou com a terra, sabe disso, né? Tem um trecho da música de Renato Teixeira que diz: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir e é preciso chuva para florir. O florir é o resultado, mas existe um trabalho antes para que o resultado aconteça e tornar humano essa condição, que a gente não possa exaurir a terra. O homem está matando a terra por exaustão, né? A gente vai lá, faz queimadas para querer produzir cada vez mais a terra, cada vez, e acaba perdendo a potência de resultado da própria terra. E a natureza humana tem a mesma condição. A gente está exaurindo pessoas pelo excesso, pela obsessão do resultado a qualquer custo, a qualquer preço. Tornar humano é reconhecer que a natureza humana é frágil. Por isso precisa ser cuidada. Não como coitadinho, pelo contrário, para que ela possa florescer, frutificar no tempo e em condições de abundância. E se a gente olhar, talvez, a melhor metáfora dessa expressão do cuidado seja a figura de um jardineiro. Os bons jardineiros sabem que para que a planta possa ser viçosa, crescer cada vez mais e prosperar, ela precisa de condições. Eu preciso tirar as ervas daninhas, eu preciso criar elementos que sustentem aquela vida com o mínimo de agressão possível, não sem tensão, porque a tensão é parte da experiência da planta. Tem uma máxima na jardinagem que diz, né, que o zelo é a obsessão de cuidado, é o excesso de cuidado. Você tem que deixar que a planta troque elementos com a natureza sob pena dela não prosperar. Do ponto de vista biológico, né, a experiência de qualquer ser vivo, ele precisa ter os agentes, a imunidade se fortalece em contato com o vírus e ele vai
fortalecendo e expandindo, mas no nível de regulação e controle para que ela possa prosperar. Então, as tensões são parte do processo de crescimento. Isso é parte do cuidado, porque se eu não crio condições para que a tensão expresse, gere potência, a vida padece. Mas se ela existe também em excesso, em exposição contínua, a vida também padece. Então, o que rege a vida é o equilíbrio. A humanidade pressupõe essa consciência. Então, o jardineiro nutre, o jardineiro irriga, a nutrição, a irrigação, né, dentro da vida, da experiência cotidiana como líder, ela está associada à capacitação, o treinamento, aos elementos formais que eu preciso dar as condições para que aquele outro possa gerar resultados sustentáveis, mas também a nutrição do afeto, e o afeto não no sentido piegas, o afeto da experiência de segurança, a experiência emocional que dê sustentação, que eu reconheça que aquele indivíduo também tem seus receios, seus medos, seus dilemas, e eu ser capaz de sustentar isso na experiência do outro como bons jardineiros de pessoas humanas. E se vocês olharem como esse princípio, também não é sobre ser bonzinho, é sobre ser bom. Jardineiro, todo bom jardineiro sabe que ele também necessita da poda. A poda é parte do crescimento da planta. Mas entendam, ele não ceifa a planta. Não é destruir a planta por raiva. E eu vejo muitos gestores fazerem do outro dejeto do seu lixo emocional. Despejam raiva, despejam excesso e dizendo muitas vezes que o outro é melindroso. Não, o cuidado pressupõe reconhecer no outro como humus, como terra, como sujeito, as podas, os limites, as correções, os bons feedbacks necessários, corretivos, mas também da nutrição, do reconhecimento, de trazer naquilo, não como também elemento apenas para alimentar o ego. Tem uma máxima na filosofia oriental que diz: as pessoas evoluem na direção dos elogios sinceros que elas recebem. O reconhecimento também é parte da construção de potência dessa planta. E reconhecer que toda planta tem uma potência. Uma semente tem potência para gerações inteiras, futuras, mas se ela não for cuidada devidamente, ela não vai crescer, prosperar e regenerar. Culturas, empresas também se regeneram e líderes são capazes de regenerar culturas ou degenerar culturas e adoecê-las por meio de práticas insalubres que destroem a natureza humana. Portanto, reconhecer a humanidade, ser líder humano, não é sobre ser fraco, não é sobre proteger pessoas e deixar as pessoas à mercê das suas capacidades. Pelo contrário, os verdadeiros líderes sabem que os desafios são necessários para que as pessoas possam cada vez mais buscarem os céus, crescerem, sonharem, expandirem, mas juntos constroem as condições para que isso aconteça.